assim diz: o maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam para Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e, morto ele, ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e recearam em interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando na casa, perguntou-lhes: que estavas vós discutindo no caminho? Mas eles calaram-se, porque no caminho tinha disputado entre si, veja bem, quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, será o último de todos os servos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando nos braços, disse-lhe: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe a mim, não recebe não a mim, mas ao que me enviou, ao Pai. Essa palavra é uma palavra tremenda que fala aos nossos corações e que torna latente a seguinte pergunta: em que lugar? Ou será que nós estamos numa disputa? Ou será que há alguma competitividade para quem vai chegar primeiro ou quem será maior no reino dos céus? A palavra de Deus já está aí nos ensinando, queridos, que quem quer ser o primeiro será o derradeiro, será o último. E não somente o último, mas será o servo de todos. No livro de Marcos, nós entendemos que precisamos atentar para que Jesus nos ensina. E este modelo exemplar de direção aqui o Senhor Deus traz para cada um de nós é para que olhemos e através deste espelho possamos refletir através deste modelo em nossas vidas uma direção de submissão, uma direção de obediência, uma direção onde nós olhamos não para nós mesmos, para o aspecto ou o atributo do servo de Deus no que tange o serviço. Servir a Deus, este é o maior exemplo, servir ao Pai, o maior exemplo que Jesus nos deu e o de maior comprometimento com o serviço no que tange o plano divino. Querido, Jesus, ele é o servo exemplar. Jesus nos dá a direção do que significa a obediência, do que significa a submissão. E nós entendemos o significado de obediência e submissão, que significa um comprometimento, um respeito, um acatamento daquilo que a palavra de Deus apregoa, daquilo que nós devemos nos imergir, nós devemos nos aprofundar, nós devemos estar atentos e vigilantes para que esta palavra se torne uma ação, não só um modelo, mas um modelo de ação, comprometimento, acatamento, sujeição, obediência e respeito. A palavra de Deus, ela está nos direcionando em todo tempo a um plano, e este plano de mortificação nos direciona a uma santificação, e neste processo onde a submissão, a obediência irá nos ensinar que o servir, ele é muito importante, e nesta demonstração de serviço eu tenho algumas características do servo. A igreja tem em suas características uma vestimenta de servo, uma vestimenta prudente, uma vestimenta de santificação, onde é demonstrado, onde se torna, não em seu aspecto
aspecto figurado, mas em sua realidade, a obediência, a submissão ou a valorização do serviço através do comprometimento, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Queridos, a identidade do servo de Deus é demonstrada também através da compaixão. E eu te chamo a atenção para o livro de Marcos ainda, no capítulo 1, você vai voltar um pouco, você vai abrir aí no capítulo 1, a partir do versículo 40, onde nos trará esta clareza do que significa a compaixão. E assim diz a palavra. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante de Jesus, diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode me limpar. Se tu queres, Senhor, tu podes me limpar. Olha o reconhecimento, olha a graça, a formoseada através da fé deste leproso. Se tu queres bem, tu podes me limpar. E assim Jesus, movido de grande compaixão, estendendo a sua mão, eu vou repetir, movido de compaixão, ele estende a sua mão e tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. Ah, queridos, quando ele disse isso, quando nosso mestre fala: eu quero ser limpo, ser curado, eu vou abrir a porta, eu vou fazer isso pela sua família, eu te amo, vou mostrar os meus projetos, vou abrir a porta, vou te abençoar. Quando Deus fala: eu quero, porque nada passa desapercebido. Ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por isso ele está no controle absoluto de tudo. E muitas vezes nós não entendemos, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas nós entendemos que devemos ser perseverantes, entendemos que nós precisamos nos animar e continuar confiando. E foi assim exatamente como este leproso, quando ele se aproximou com fé, ele falou: Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. E aí Jesus, de forma prontamente, demonstrando em ação a sua compaixão, uma característica, um modelo de servo, grande servo, modelo absoluto, Jesus, o servo, filho de Deus Pai. Então, queridos, ele demonstrou através desta ação, através desta prática da compaixão, ele demonstrou em ação a compaixão, dizendo: eu quero ser limpo. E assim, queridos, da mesma forma é que ele falou: eu quero, e ele deu esta ordem, e assim, a partir deste momento, o leproso ficou limpo. Ele em nossos dias, ele continua ainda trabalhando, ele continua trazendo a notoriedade da nossa importância como um filho amado, como na importância de que ele quer que nós vivamos de uma forma plena e absoluta, deleitando-nos no seu amor, na sua justiça. E tanto que ele se apresenta e ele coloca a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e através deste amor repleto de palavras, onde ele demonstra em cada aspecto, mesmo através das suas exortações, porque o Pai corrige aquele que ele ama, mesmo através das suas repreensões,
através dos seus ensinos, através da sua direção. Ele mostra a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E ele mostra através desta boa vontade a perfeição que é a sua palavra, nos direcionando para que sejamos servos obedientes, submissos, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí, queridos, nós entendemos, a partir deste versículo 40 do livro de Marcos, capítulo 1, onde vai mostrar a cura de um leproso, a ação imediata do eu quero do Senhor, da ação imediata da cura, que é permeado através da fé daquele leproso. O Senhor continua a nos ensinar não só o valor da compaixão, mas o valor também do perdão. O perdão, ele vai nos ocasiona naquele que o promove, naquele que perdoa, naquele que coloca esta ação do perdão, quando este servo fala, eu quero. Promove naquele que perdoa uma paz. Permite-nos também crescer na fé, permite-nos também o amadurecimento, o crescimento e também nos ajuda no processo do servir, no serviço, na prontificação da obra de Deus. Então, queridos, servir é uma atitude humilde. Servir também vai agradar a Deus, porque como ele deixou este exemplo, nosso pai deixou este exemplo, quer que os seus filhos, como ele também ao seu próprio pai, foi obediente até a morte e morte de cruz, nós, os seus filhos, também sejamos obedientes até a nossa morte, sejamos perseverantes para que ninguém tome a nossa coroa e tenhamos ânimo e tenhamos fé para prosseguir e até a morte e morte de cruz. A morte dessa cruz não é demonstrada através da mortificação da nossa carne, pois cada um deve estar ajustado e preparado para levar a sua própria cruz. Talvez a sua própria cruz seja a sua dificuldade de perdoar. E a palavra de Deus ensina a perdoar o seu irmão 70 vezes 7. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus, ela é permeada para nos dar na vida daquele que põe a sua fé em ação, através da prática da sua palavra, se sujeitando, se submetendo, se mortificando, através da lavagem da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, ela promove em nós uma atitude humilde, submissa, de cumprimento, de respeito à palavra de Deus. Então, queridos, há algumas condicionantes para servir. E uma delas nós falamos, e você que está aí do outro lado, você entende que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas muitas vezes deixamos de ser vigilantes no que tange quando a palavra de Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e também ao seu próximo como a ti mesmo. Quando nós colocamos Deus no centro do nosso altar, do nosso coração, quando Ele vai tomar conta não só da minha mente, mas também dos meus sentimentos, eu vou condicionar o meu coração. Lembrando que, vamos fazer o adendo aí, o coração é enganoso mais do que todas as coisas e ele é perverso. Quem o conhecerá? Do coração procedem as fontes da vida e por isso nós devemos também brindá-lo, porque tantas fontes são tantas decisões e que nós devemos vigiar.
Então, eu vou colocar este coração, todas as fontes, direção, saídas, entradas, a vigilância, a palavra de Deus, o escudo da fé, a proteção, a armadura de Deus. Lá no livro de Gálatas também fala sobre o fruto do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Então eu vou me adornar com esta palavra. E esta palavra irá me direcionar a mortificar tudo aquilo que vai desagradar a Deus. E assim eu vou me colocar à disposição. E isso nos ajudará a perdoar. Não só exercer o amor, a compaixão, porque a compaixão está permeado, está incluído naquilo que tange o amor e todas as direções que o amor vai promover. Então, queridos, o amor ele vai te ajudar a ser bondoso, o amor vai te ajudar a ser longânimo e não intempestuoso, o amor vai te ajudar a ser manso, o amor vai te ajudar a ter domínio próprio. Então, queridos, qual é aquilo que você deve mortificar para que o fruto venha a prevalecer? Talvez seja a falta de perdão. Então, queridos, você vai ter que aprender a mortificar e assim exercer o perdão, exercer a mansidão, exercer o domínio próprio, exercer o amor ao seu próximo, ser cuidadoso, não seja precipitado no falar, exerça a cordialidade, exerça a hospitalidade, tudo aquilo que vai permear e que o Senhor Jesus irá estar nos direcionando através da sua palavra, eu irei praticar, eu irei colocar esta fé em ação e assim eu estarei condicionada a servir ao Senhor com inteireza de coração, amando a Deus sobre todas as coisas e ser também, queridos, crucificado para mim mesmo. Eu vou ter que aprender, ou você que está aí do outro lado, talvez esteja tendo dificuldade de aprender, então, queridos, reaprenda. Enquanto o Senhor Deus está colocando o fôlego de vida, peça ajuda ao Senhor para que você consiga, através da sua vida, a mortificar aquilo que está fora da palavra de Deus. Talvez seja ira, talvez seja facção, aqueles partidos. O Senhor Deus não se agrada disso, não. O Senhor Deus se agrada de comunhão. O Senhor Jesus se agrada do amor, da cordialidade. Porque, queridos, aquele que não junta, espalha. E nós não estamos aqui para espalhar, nós estamos aqui para exercer aquilo que Deus tem nos chamado para ser. E aonde está escrito qual é o nosso modelo? O nosso modelo máximo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está esta lição? Nas Escrituras Sagradas. Então eu vou crucificar a minha carne, eu vou crucificar a mim mesmo, eu vou ser obediente, cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus irá nos direcionar, irá nos ensinar, irá nos guiar aquilo que Deus tem, o plano que Deus tem para cada um de nós. Todos nós temos um propósito, queridos. Então, busque, se você sabe, continua exercendo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Se você está distante daquilo que antes, outrora você fazia, talvez tenha se decepcionado, mas Cristo nunca vai te decepcionar, querido. Volte à obra de Deus, volte a fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Então, queridos, seja obediente, busque consagrar-se ao Senhor, busque consagrar-se através do estudo da palavra de Deus, através da oração. Talvez você que esteja aí do outro lado, na sua igreja, tenha um círculo de oração. Vai ao círculo de oração, vai buscar a presença de Deus, vai na consagração da sua igreja, vai orar, buscar por você e pela sua família a bênção
de Deus, vai buscar o Senhor, vai buscar ter um relacionamento com Deus, e isso também faz parte de um dos atributos, das competências do servo de Deus. Falando nisso, o próprio Jesus nos ensinou o significado da oração e quão importante é e como a palavra de Deus nos direciona e nos ensina: orai sem cessar. E assim, queridos, nós devemos ser também disciplinados. A disciplina, ela é importante. Vamos lá? Um exemplo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós estamos no mundo, mas nós temos que ter cuidado, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos nos dominar por nenhuma delas. E o que isso significa? Significa que as tentações batem muitas vezes à nossa porta e nós, como vigilantes, com a armadura de Deus, com o nosso escudo da fé e bem preparados, nós estaremos antenados e vigilantes que aquilo, talvez, aquilo que está se apresentando está ou não está em conformidade com a palavra de Deus. E se não estiver, nós devemos nos colocar numa posição tal de tomar a posição de dizer não, não ao pecado, não à transgressão, não ao adultério, não à mentira, não à facção, à ira, à porfia, discórdias, a heresias, não! A palavra de Deus, ela vai nos direcionar aquilo que Ele quer para a sua igreja, vai nos ensinar como modelo principal e um modelo extraordinário de ação, de virtude, de amor, de domínio, de oração, de morte, de entrega, o nosso próprio Senhor Jesus, de poder, de ressurreição, o nosso amado Jesus Cristo. E assim, queridos, também nós devemos viver em fé. Pela fé, vamos colocar esta fé, vamos produzir esta fé. A palavra de Deus irá nos direcionar, queridos, a andar em fé. Olha só no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Assim diz: pois o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. Não lembra aquela passagem que diz: se você colocou a mão no arado, não olha para trás, porque senão não é digno dele. O Senhor Deus não vai se agradar de, já que você colocou a mão no arado, ficar olhando para trás. A ordem é seguir. A ordem não é recuar. A ordem é para marchar. A ordem é para continuar. Então, queridos, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não devemos voltar aquilo que nos afastava da presença de Deus. Não! Devemos ser aqueles que creem para a conservação da alma. E olha só o que a palavra de Deus nos ensina sobre fé no livro de Hebreus, capítulo 11, e que talvez você nem precise ler, que você já sabe, mas muitas vezes, todos os dias, queridos, nós temos que colocar esta palavra em prática. Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é a minha base, ela é o meu alicerce. A pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha base, Ele é a minha fé, Ele é tudo para mim, Ele deve ser tudo para a sua igreja. Ele é o autor, Ele é o consumador da fé, queridos. Então, Ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não
Vemos, mas não vemos hoje, mas vai chegar o tempo que nós vamos ver aquilo que tanto nós perseveramos, daquilo que tanto nós pedimos e muitas vezes choramos, pedimos a Deus, o Senhor Deus trará notoriedade no tempo dele, de acordo com os seus propósitos, aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Então, queridos, vamos conservar a nossa fé. Vamos continuar crendo, por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aquele que recuar, que diz a palavra de Deus, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Queridos, e assim eu estarei encerrando falando sobre o serviço. O servo de Deus, ele está inclinado, ele estará sempre bem disposto, com os seus ouvidos totalmente ligados àquilo que Deus está colocando em nossas mãos para fazer. E a ordem é não recuar, tá lembrado? A ordem é para continuar. A ordem é para conservar. Conservar o quê? Conserve a sua fé. Conserve Cristo no seu coração. Conserve a palavra de Deus em seu viver. Então, queridos, no livro de Mateus, estarei encerrando agora com o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 11, e João, capítulo 12, versículo 26, que diz, Mateus, capítulo 23, versículo 11. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Lembra? Quem é o maior no reino? Quem é o maior? Quem vai ser o... Então, o Senhor Jesus nos ensina, se você ou eu, aquele que quiser ser o primeiro, será o derradeiro, será o último, e este será por servo. Então o Senhor Jesus nos ensina em todo tempo a servir. E João capítulo 12, versículo 26, que diz, se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Olha para frente, conserve a sua fé, não olha para trás. Aquele que colocou a mão no arado, não olha para trás, porque senão o Senhor Deus não tem agrado dele. Então, siga-me, andar para frente. Como é que você vai seguir olhando para trás? Não, eu vou seguir olhando para frente. E aonde Jesus estiver, ali nós estaremos também. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Olha só que bênção. Nós temos a oportunidade de não só nos achegar através da fé, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça de Deus, não por merecimento, mas é através da graça de Deus, porque Deus deu o seu único filho, né? E através deste único filho, ele se colocou em nosso lugar. E através do nosso amado Jesus Cristo, nós temos salvação. E através desta salvação, nós temos a oportunidade de entrar no seu reino. Mas nós não vamos entrar no seu reino de qualquer maneira. Nós vamos ter que nos aprontar. Você vai ter que aprender a mortificar a sua carne, a se distanciar do pecado, a ter cuidado com a sua língua, a observar o que você ouve, colocar à prova o que você ouve. Coloque o seu ouvido, porque o ouvido ouve a voz do seu pastor. Então, queridos, vamos nos aprontar como noivos prudentes, até que o Senhor Jesus possa vir buscar a sua noiva. E até lá, nós temos muita coisa para fazer, não é verdade? Não só para fazer em nós, através da palavra de Deus, no processo de santificação, como também aquilo que Deus nos incumbiu de fazer o ide do Senhor. Apregoe a palavra de Deus, insta a tempo e fora de tempo. Amém? Então, queridos, eu vou deixar esta palavra para você, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ser edificado por ela. Lembre-se que o Senhor Deus, ele espera que você não só
só se apronte através deste relacionamento com Ele, dessa intimidade, através da palavra de Deus, na lavagem, né? E a purificação, porque não vai entrar pecado no reino de Deus, mas também Ele espera através da sua vida que você possa o honrar, o obedecer e ter todas as competências de servo de Deus e não só amá-lo acima de todas as coisas, mas também amando o seu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então, queridos, guarda essa palavra no teu coração e que você seja edificado por este tempo onde o Senhor Deus traz essa reflexão para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus.